Vamos lá, gente, todo mundo junto. Hoje nós vamos falar como crescer no Senhor, junto com o pastor Max. Cresçam, porém, na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, 2 Pedro 3:8. Amém? 3:18. Eu acho que é 8, está errado ali. É 18 mesmo? Em inglês era 18? Era 18 também? Tá bom, 3:18, está lá. A referência eu esqueci. Está vendo que o pastor não é perfeito? Alguém pensava que era? Ok, vamos falar junto? Cresçam, porém, na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Agora, só as mulheres que são muito inteligentes da nossa igreja, só as mulheres, sem olhar, pode ser sem olhar? Vai lá, mulheres. Rapaz, essas mulheres são tremendas mesmo, hein? A Maria ali foi a primeira, mais forte de todo mundo. Os homens, vamos lá. Cresçam, porém, na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. 2 Pedro 3:18. Todos juntos. Cresçam, porém, na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, 2 Pedro 3:18. Toda vez que nós estamos falando de uma carta de Paulo, é uma epístola, então a gente usa o feminino, 2 Pedro. Quando a gente está no Velho Testamento, é um livro, então a gente usa o masculino, 2 Crônicas, 2 Samuel, só para a gente aprender um pouquinho aqui, tá? Então é 2 Pedro 3:18. Crescimento é algo esperado em tudo que é ser vivo. Se a coisa está viva, ela tem que crescer. Eu não sou muito dado ao negócio de planta, não. Por muito tempo eu nasci no Rio de Janeiro e sempre morei em apartamento, nunca morei em casa, não sei negócio de agricultura. Mas você sabe que quando passa o tempo, a gente vai ficando mais maduro, a gente começa a obter novos hábitos. E um dos hábitos que eu comecei a fazer, um hobby que eu gostei, é plantação. Eu gosto de plantar plantinhas. A Tereza, por exemplo, ela gosta de hortelã. Então, minha mãe deu uma muda de hortelã e eu plantei a muda de hortelã e eu ponho a aguinha na hortelã e ela está ficando muito bonita. Aí minha mãe encontrou boldo. Falou assim, meu filho, isso é bom demais. Ela deu uma muda de boldo, eu fui lá e plantei. E a Tereza, ela disse o seguinte, fala assim, amor, você tem uma unção tremenda para plantar. Mas eu descobri que ela faz isso para que eu plante. Você sabe como é que mulher é, né? Ela vem para mim e fala assim, amor, você tem uma unção tremenda. Tudo que você planta, cresce. Dá para você plantar isso para mim? Mas eu comecei fazendo isso e agora eu gostei. Então, às vezes eu vou lá para trás, no meu quintal, eu jogo a água e ponho a aguinha. E quando eu vejo aquele boldo crescer, e o meu boldo está muito bonito, eu vou tirar foto para mostrar para vocês, botar nas redes sociais. O boldo está crescendo, a hortelã está crescendo, e a gente fica muito contente quando a planta cresce, porque planta tem que crescer. Se não cresce, está doente ou o solo não presta. A mesma coisa é com animais. Você compra aquele cachorrinho pequenininho, bonitinho, e você sabe que ele vai crescer. Aquele cachorrinho vai se tornar um cachorro, o gatinho vai se tornar um gato, porque tem que crescer. A mesma coisa acontece com seres humanos. E você vê que os nossos filhos crescem muito rápido. Como eu e Tereza estamos viajando, e a gente está muito achegado aos nossos netinhos, e eu tenho sempre que falar dos meus netinhos. Ontem a gente resolveu ficar um pouquinho com o Macaizinho e com a Malia. E a gente então se acordou bem cedo, e chegamos na casa da Gabe para pegar os dois. E o Macaizinho já está esperando por vovô, ele gosta muito do vovô. E a gente sai atrás um do outro, eu saí correndo. Eu olhei para ele e disse, Senhor, muito obrigado pelo Macaizinho. E agora, em março, ele vai fazer 2 anos. Como ele cresceu tão rápido. E vovô é meio orgulhoso. E ele fala português, ele fala inglês. Aí ele fala, truck, caminhão. Aí eu falo, aí vovô baba.
A Maliazinha, ela vai completar 1 ano de idade agora em março, nasceu outro dia. Você está vendo as crianças hoje? Eu estava vendo a Estela aqui na frente, eu lembro o dia que ela nasceu. Eu lembro quando ela apresentei ao Senhor. Outro dia eu estava falando do Mateus, que está lá em cima. Mateus é um rapagão, grandão, bonito, da minha altura, bonito como pastor também. E eu estava olhando para o Mateus e falei assim: Mateus, eu lembro o dia que eu te apresentei na igreja. E hoje ele é um jovem, servindo ao Senhor na igreja. Como é que as crianças crescem tão rápido? Mas isso é natural. Crescimento é natural, crescimento é esperado. Quando a gente fala de crescimento social, emocional e espiritual, nós usamos um outro termo, que é a maturidade. Imaturidade é sinal de doença. Imaturidade é sinal que alguma coisa não está legal. Se alguém não cresce emocionalmente, socialmente e espiritualmente, é porque alguma coisa não está legal. Olha o que Paulo disse em 1 Coríntios, ele disse o seguinte: olha, quando eu era menino, eu falava como menino, eu pensava como menino, eu raciocinava como menino. Quando eu cresci, quando eu me tornei homem, eu deixei para trás as coisas de menino. É claro que Paulo não está falando de algo físico, ele está falando de algo espiritual. Ele está dizendo o seguinte: olha, gente, quando a gente cresce espiritualmente, a gente tem que deixar para trás as coisas de menino. Eu queria pedir que você abrisse a sua Bíblia comigo nesse momento, ou o seu aplicativo. Nós vamos ler 2 passagens, e eu queria que a gente lesse essas passagens juntos. Elas não estão projetadas, por isso eu quero que você abra a sua Bíblia. A primeira passagem é em 1 Coríntios, no capítulo de número 3. Paulo está escrevendo à igreja em Corinto. Eu estou lendo na Nova Versão Internacional, 1 Coríntios, capítulo 3. Note que Paulo está falando para crentes, porque ele usa o termo irmãos. Irmãos, irmãs, eu estou falando para gente que é crente. 1 Coríntios 3, 1. Irmãos, eu não lhes pude falar como a espirituais, mas como a carnais, como a crianças em Cristo. Eu dei-lhes leite e não alimento sólido, pois vocês não estavam em condições de recebê-lo. De fato, vocês ainda não estão em condições. Por quê? Porque ainda são carnais. Porque visto que há inveja e divisão entre vocês, não estão sendo carnais e agindo como mundanos? Pois quando alguém diz eu sou de Paulo e o outro eu sou de Apolo, não estão sendo mundanos? Afinal de contas, quem é Apolo? Quem é Paulo? Apenas servos por meio dos quais vocês vieram a crer, conforme o ministério que o Senhor atribuiu a cada um. Plantei, Apolo regou, mas Deus deu o crescimento. Paulo diz assim: olha, gente, escrevendo para uma igreja como a nossa: olha, irmãos, eu queria tratar vocês como crentes maduros, eu queria tratar vocês como adultos espirituais, mas eu tenho que tratar vocês como meninos em Cristo. Eu queria dar a vocês alimento sólido, mas eu tenho que dar a vocês leite. Qual era a evidência da imaturidade dele? Olha o que Paulo diz no verso 1 que nós lemos: não pude falar a vocês como espirituais, mas como carnais, como a crianças em Cristo. Note que Paulo iguala criança com carnalidade. Se você conhece um pouco a história da igreja de Corinto, você sabe que era uma igreja carnal. Era uma igreja pentecostal. Diz Paulo que eles tinham todos os dons, mas havia divisão no meio deles. Presta atenção, Deus está falando. Divisão, preferências. Eu sou de Paulo, eu sou de Apolo. Apolo veio ser o segundo pastor da igreja. Carnalidade. Tinha gente na igreja vivendo em pecado, brigando um com o outro, não perdoavam um ao outro. Paulo diz assim: gente, vocês são crentes, já eram para vocês terem saído disso, vocês são mundanos, vocês estão agindo como mundanos e não espirituais. No verso 2 ele diz assim:
Eu estou dando vocês leite, não alimento sólido. Vocês não estavam em condições de recebê-lo. E triste, vocês ainda não estão em condição de receber alimento sólido. No verso 3 ele diz: porque vocês ainda são carnais. Note novamente que ser imaturo espiritualmente é ser carnal. Vocês ainda são carnais. Por quê? A inveja, divisão entre vocês não estão sendo carnais e agindo como mundanos. Não era para ser assim. Vocês já eram para crescer. Já eram para ter crescido. Já eram para ter atingido maturidade. Segunda passagem, eu queria que vocês abrissem, por favor, mais uma passagem só. Hebreus capítulo 5. Hebreus foi um livro escrito para crentes judeus. As pessoas que receberam essa carta, essa epístola, eram crentes judeus. Judeus crentes. Por serem crentes, eles eram perseguidos. Por serem judeus, eles eram perseguidos. E o que estava acontecendo é que, embaixo a grande perseguição, eles estavam enfraquecendo na fé. Eles já eram crentes por muito tempo, mas por causa dos problemas, eles estavam enfraquecendo na fé. E essa carta é escrita para eles, nós não sabemos quem escreveu. Essa carta, o autor é anônimo, alguns pensam que foi Paulo, outros que foi Barnabé. Eu penso ser uma mulher. Eu penso que Priscila escreveu essa carta, eu tenho razões para isso. É a minha opinião. E talvez essa razão que ela não colocou o seu nome, porque naquela época uma carta de uma mulher não seria aceita. Mas seja quem for o escritor, eles estão sendo encorajados a continuar firmes, mas encorajamento não significa que você vai falar somente o que a pessoa quer ouvir. Encorajamento também significa exortação. Capítulo de número 5, versos 11 em diante. Quanto a isso, nós temos muito que dizer, coisas difíceis de explicar. Mas é difícil de explicar porque vocês se tornaram lentos para aprender. Eu ensino, mas vocês não aprendem. Verso 12. Embora a esta altura já devessem ser mestres, vocês precisam de alguém que lhes ensine novamente os princípios elementares da palavra de Deus. E você vê que ela usa a mesma figura de linguagem que Paulo usa em 1 Coríntios, leite e alimento sólido. Vocês estão precisando de leite e não de alimento sólido. Verso 13. Quem se alimenta de leite ainda é criança, não tem experiência no ensino da justiça. Verso 14, mas o alimento sólido para os adultos, os quais, pelo exercício constante, tornaram-se aptos para discernir tanto o bem quanto o mal. A escritora chama esse grupo de crentes que agora estão enfraquecidos na fé por causa da pressão. Vocês são crianças, vocês são imaturos, vocês são infantes. Olha o que ela diz nesse versículo. Quem se alimenta de leite ainda é criança, não tem experiência no ensino da justiça. Tanto Paulo, em 1 Coríntios, quanto a escritora de Hebreus, fala o seguinte: gente, crente tem que crescer. Crente não pode ficar a vida toda tomando leite. Crente precisa de alimento sólido. Por que eu falo isso? Porque esse é o tema da nossa igreja. Quando nós, pastores, nos reunimos na sala de conferência da nossa igreja, no final do ano passado, num sábado, nós oramos ao Senhor qual seria a mensagem que Deus queria para a nossa igreja nesse ano. E nós entendemos que o Espírito Santo nos dirigiu a dizer que esse ano o Senhor quer crescimento. E é por isso que a gente está gastando esses meses falando do crescimento, o crescimento na graça, crescimento no conhecimento da palavra de Deus. A gente tem que crescer. Crescer. Mas como? Como é que a gente vai crescer? Bom, de acordo com 1 Coríntios, Hebreus 5, que nós lemos, a forma de crescer é comendo alimento sólido.
Ou seja, você não vai crescer somente tomando leite. E eu queria que a gente gastasse só uns minutinhos nessas duas figuras, leite e alimento sólido. O que é leite? O que ela quer dizer com leite? O que Paulo quer dizer com leite? Ainda bem que você fez essa pergunta. O que é leite? Note, por favor, que leite é importante. Leite é muito importante. Quando a gente estava com a Maliazinha ontem, a gente deu uma mamadeira para ela. E ela não tem nem 1 ano de idade. A mamadeira é importante para ela porque ela precisa tomar leite. Já o Macaizinho tem 2, ele já não toma mamadeira. Ele já toma no copinho, já não toma tanto leite como ela porque ele come um pouco mais. Mas já pensou esse querido amado que está aqui na frente, acabando o culto, ele pegar uma mamadeira e sair tomando uma mamadeira? Não ficaria legal, né, meu filho? Não ficaria bem. Por quê? Adulto não deve tomar mamadeira com leite. O que é o leite? Quando Pedro escreve em 1 Pedro, olha esse versículo 2:2, diz assim: como crianças recém-nascidas desejam de coração o leite espiritual puro, para que por meio dele cresçam para a salvação. É possível que nós tenhamos na igreja hoje novos crentes, pessoas que estão chegando na igreja agora. Você nunca fez essa caminhada cristã, você entrou numa jornada. Todos nós estamos nessa viagem, a gente chama a nossa jornada cristã. A gente está nesse caminho, só vamos terminar quando chegar lá em cima. Mas talvez você começou na sua jornada cristã agora, você é novo na igreja. Quando eu falo para você Êxodo, você vai procurar lá atrás na Bíblia. Tudo bem. Quando você começa, você precisa de coisas elementares, de princípios básicos. E é isso que Pedro está falando, gente. Quando a gente está crescendo, começou agora, você precisa de leite espiritual, você precisa de um pastor, de um líder de grupo de conexão, de um discipulador para te ajudar a você conhecer as coisas elementares da nossa fé. Quais são as coisas elementares da nossa fé? Vamos voltar naquela passagem, e eu tenho projetada para você aí em Hebreus. Ele diz assim: olha, embora a esta altura, ou seja, com o tempo, vocês já deviam ser mestres, vocês ainda precisam que alguém lhes ensine novamente os princípios elementares da palavra de Deus. Então, os princípios elementares da palavra de Deus é o leite. Ele diz assim: olha, eu não precisava de ensinar isso para vocês mais, vocês já são crentes há muito tempo. Eu tinha que dar alimento sólido para vocês. Pastor Fernando, tudo bem, entendi que leite são os princípios elementares, mas quais são esses? Ainda bem que você perguntou, porque a escritora de Hebreus responde para nós. Eu quero colocar para vocês na Nova Tradução Transformadora, uma excelente tradução. O capítulo 6, ela explica quais são os princípios elementares da nossa fé. Olha o que ela diz: portanto, deixemos de lado os ensinos básicos, elementares a respeito de Cristo, e sigamos em frente, alcançando a maturidade em nosso entendimento. O que ela está dizendo? Olha, vamos deixar os princípios elementares, isso já aprendeu, a gente tem que caminhar para a maturidade, então a gente tem que crescer. E ela explica quais são os princípios elementares no próximo versículo. Certamente, nós não precisamos lançar novamente os alicerces, ou seja, o arrependimento de obras mortas, a fé em Deus, o batismo, a imposição de mãos, a ressurreição dos mortos e o julgamento eterno. Mas isso são princípios elementares. Primeiro, arrependimento de pecado. Mas isso aí você aprende quando você se torna crente. Eu tenho que arrepender dos meus pecados. Eu não posso viver uma vida como o mundo vive. Você não vai lançar de novo obras mortas. O que significa obras mortas? Quem mente não mente mais. Quem adultera não adultera mais. Se você está na igreja há 15 anos e ainda vive uma vida de adultério, poxa, peraí, já era para saber melhor do que isso. Se você está na igreja já por tanto tempo e ainda não consegue perdoar, alguma coisa está errada com você. Se você está na igreja há tanto tempo e ainda fuma, e ainda se embriaga, e ainda acha que maconha é ok, que isso? O que você está fazendo na igreja? Eu preciso ensinar isso novamente para você. Isso você tinha que aprender quando você se tornou crente. Se você está na igreja há tanto tempo e ainda fala mal dos outros o tempo todo, alguma coisa está errada. Você não aprendeu que você tem que deixar isso? Isso é obra morta? É isso que ela está falando. É isso que Paulo está falando. Você ainda tem que crer em fé em Deus, confiar em Deus.
Isso foi no início. Agora você tem que saber que Deus é Deus. Você não pode ficar agora questionando: será que Deus me ama? Peraí, isso é coisa de baby. Será que Deus me ama? Isso é fé em Deus. Doutrina dos batismos. Note que o batismo, no original, na verdade, está no plural. Ou seja, você está na igreja há tanto tempo, ainda não foi batizado. O que você está esperando? O ladrão na cruz, ele nunca foi batizado e foi salvo, mas ele morreu. Você quer morrer também? Mas pastor, o batismo não salva, porque ele foi salvo. Morre então. Então é melhor ser batizado. Ou seja, está na igreja há tanto tempo e ainda nem batizado foi. Batismo, imposição de mãos. O que é imposição de mãos? Eu creio que é uma referência de receber o batismo com o Espírito Santo e os dons do Espírito. Tem crente na igreja, nós somos uma igreja pentecostal, nós cremos nessa experiência do batismo com o Espírito Santo, de receber os dons do Espírito. Eu creio em falar em línguas, em profecia. Mas você está na igreja o tempo todo e não sabe nem o que é isso. Está na igreja o tempo todo, esquentando o banco. Eu precisava de saber mais do que isso. Ressurreição dos mortos, julgamento eterno, certeza absoluta que um dia Jesus vai voltar e que Ele vai levar-nos para o céu. Tem gente que está na igreja um tempo todo e a gente fala assim: se você morrer agora, para onde você vai? Não sei. Mas peraí, isso é para a pessoa que está lá fora. Não tem certeza de salvação, não tem convicção com Deus, não tem vida. Não estou falando de perfeição, eu estou falando de maturidade. Quantos estão me acompanhando? Diga amém. A escritora de Hebreus diz assim: gente, era para vocês estar ensinando, era para vocês serem mestres, era para vocês estarem passando isso, era para vocês estarem liderando o grupo de conexão. Ainda precisa de pedir, o pastor pedir para você participar de um grupo. Quanto tempo você está na igreja? 20 anos e ainda não é líder de grupo? Você está esperando o quê? Você está agindo como baby. Quando eu preparava essa mensagem essa semana, eu senti de falar para a igreja que, assim como em Corinto, e assim como os hebreus, nessa manhã, sentado nos bancos ou assistindo em casa a pessoas que, em vez de progredir na fé, você tem regredido. Em vez de ser maturo, você está agindo como criança. Se deixa de vir à igreja simplesmente porque alguém não conversou com você, porque o pastor não foi te visitar. Você deixa de vir na igreja porque você está de mal com alguém, e alguns estão de mal com Deus. Grow up. Cresça e apareça. Há muita imaturidade. Ano passado, quando eu preparava as mensagens dos primeiros meses, eu preparei cada mensagem, cada grupo de conexão com você em mente. O Senhor me falou que a gente tem que voltar para a palavra e que a nossa igreja precisa de crescer. Estaremos completando 35 anos de igreja e esse ano é o ano do crescimento. E a gente quer que você cresça na graça e no conhecimento do Senhor. Ela diz: se Deus permitir, nós avançaremos para um maior entendimento. Leia comigo bem alto, esse é o nosso desejo. Se Deus permitir, avançaremos para um maior entendimento. Bem, já vimos o que é leite. Leite são os princípios básicos da fé. Pastor, então, o que é o alimento sólido? O que é o alimento sólido? Ainda bem que você perguntou, porque eu estou doido para responder. A escritora de Hebreus repete para a gente, diz: olha, sigamos em frente, alcançando a maturidade em nosso, fale essa palavra bem alto comigo, em nosso entendimento. Tem a ver com razão, conhecimento, não sentimento. Sentimento é importante, mas sentimento é passageiro. Sentimento é importante porque abre a porta, mas a única coisa que muda é o nosso conhecimento. A maneira que você pensa muda a maneira de você agir. O sentimento faz você sentir-se bem, mas o que muda você, o que me muda,
É a maneira que eu penso. Bem, como é que eu posso comer esse mantimento sólido? O que é um mantimento sólido? Olha o que ela diz. Mas o alimento sólido é para os adultos, os quais, pelo exercício constante, por favor, repita comigo essas 3 palavras, os quais, juntos, exercício constante. Pelo exercício constante, tornaram-se aptos para discernir tanto bem quanto mal. Ou seja, não veio automaticamente. Não foi, pastor, ora por mim, para que eu possa crescer. Não, exercício constante. Olha esse mesmo versículo na tradução, na linguagem de hoje. Porém, a comida dos adultos é sólida, pois eles, pela prática, exercício constante, prática, sabem discernir o que é bom, o que é mal. Outra tradução diz o que é certo e o que é errado. Olhe para mim. Não tem mágica. Não tem mágica. Alimento sólido é toda a palavra de Deus. Alimento sólido não é eu quero ver o que Deus vai falar comigo. Aí abre os Salmos. Você é amado. Deus falou. Aí abre outro salmo e diz assim: arrepende-te. Estou na carne, nessa não é Deus, não. Alimento sólido é toda a palavra, queridos. Alimento sólido é Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio. Alimento sólido é Jó, é Salmos, Provérbios. Alimento sólido é todo o conhecimento de Deus. Toda a palavra é inspirada por Deus e é apta para discernir os pensamentos do homem. É boa para a nossa correção, é boa para o nosso conhecimento, é boa para a nossa exortação. Não tem mágica. Como é que eu vou crescer, pastor Fernando? Gastando tempo com a palavra de Deus. Se você vir só no domingo de manhã, antigamente tinha crente que trazia a Bíblia só no domingo de manhã. Hoje nem isso acontece mais. Se você vem no domingo por alguma razão de encargo de consciência ou porque está acostumado, mas não gasta tempo com essa palavra. Não lê, não medita, não estuda, não memoriza, não coloca em prática. É leite. Você só quer o que é bom no seu ouvido. É por isso que a gente está gastando muito tempo nos grupos de conexão, na igreja, mostrando a cada um de vocês: tem que gastar tempo com a palavra de Deus. No outro culto nós tínhamos muitos jovens e eu falei para eles: jovens, começa cedo. Pais, faça o seu filho memorizar a Bíblia, obriga eles a ler a Bíblia, nem que você tem que pagar, mas eles têm que memorizar a palavra de Deus. Eu não acho nada errado com isso. Dá mesada só se memorizar o versículo da palavra de Deus. Ensina o menino no caminho que deve andar. Alimento sólido, queridos, é o que a autora diz, é o constante exercício da palavra de Deus. Agora, é mais do que simplesmente ler a Bíblia. Em Tiago capítulo 1, verso 22 diz: sejam praticantes e não somente ouvintes, enganando-nos a nós mesmos. Não adianta você vir à igreja num domingo, ir num grupo de conexão, ler a Bíblia e não fazer o que Deus está mandando. Toda vez que eu e Tereza lemos uma passagem, a gente sempre lê essa passagem e fala assim: o que Deus está falando conosco? Quais são os princípios que Deus está nos dando? E essa semana nossa leitura foi em Cantares de Salomão. Foi muito interessante. Buscar os princípios em Cantares de Salomão. Ver o amor de Deus pela igreja, o amor de Deus pelo seu povo, e também como eu, como esposo, posso demonstrar amor pela minha esposa e ela demonstrar amor por mim. A gente não só para a gente ler o livro. E a gente tem que praticar. Quando a gente lê o livro de Provérbios, quem está me acompanhando, eu estou fazendo um devocional diário, segunda a sexta de Provérbios. E a gente lê o provérbio, o que é que Deus está falando para mim? Jesus falou o seguinte, olhe lá em Lucas 6,46. Por que vocês me chamam Senhor, Senhor, e não fazem o que eu digo? Ou seja, não vai crescer.
Se não fizer o que Deus está mandando, não vai crescer espiritualmente. E ele continua nessa história dizendo assim, olha, quem vem a mim, ouve as minhas palavras e as pratica, é como um homem que construiu a sua casa sobre a rocha. E quando vem o vento e sopra as tempestades, ele está construído sobre a rocha, porque ele é um crente maduro. Essa manhã no culto em inglês, a Isabela dirigiu o louvor. Quantos anos tem a Isabela? 17 anos, mais ou menos, 17. E ela falou assim, olha, pai, ontem eu estava tão triste, passando por um problema terrível na minha mente. O que uma criança, um jovem de 17 anos, está passando? Mas eu não sei o que foi para ela, mas era uma crise que ela estava passando. E eu achei tão bonitinho. Eu estou falando que ela não está aqui, ninguém vai falar com ela. E ela falou tão bonito. Olha, ontem eu estava passando uma crise tremenda. E eu liguei para minha amiga, a amiga me falou para fazer isso, fazer aquilo. Aí ela falou assim, mas eu me lembrei que no meu grupo de conexão a gente combinou a ler um salmo por dia. E ela disse muito bonito assim, eu abri o salmo número 4, verso de número 8, ela leu para a gente. E ela disse, quando eu li esse salmo, o Senhor falou comigo. Quando ela disse isso, eu falei assim, olha, aí está o sinal de maturidade. Uma jovem de 17 anos agiu de forma madura, como um adulto espiritual. Quando eu estava no hospital, no domingo passado, deitado na cama, lembrando o seguinte, Senhor, eu não quero estar aqui, não sei porque você está permitindo isso, mas eu posso dizer assim, mas Deus está comigo. Se eu passar pelo vale da sombra e da morte, o Senhor está comigo. A nossa maturidade, ela será vista nos momentos da adversidade. E quando eu digo isso, não estou falando de doença, é no momento em que um irmão vai falar uma coisa que você não quer, alguém vai falar uma coisa que entristece a gente. Nesse momento que você vai mostrar que você é um crente adulto. Olhe, por favor, essa última passagem, porque esse é o nosso desejo, e é o desejo de Deus para a minha vida e para a sua vida. O propósito de tudo isso que eu estou falando, o propósito dessa série, o propósito desses grupos de conexão é que não sejamos mais como crianças. O meu propósito como pastor de vocês é que a gente não seja como criança, levados de um lado para outro pelas ondas, né, jogados para cá e para lá por todo o vento de doutrina, pela astúcia e esperteza de homens e mulheres que conduzem ao erro. Aos jovens que estão presentes, homens, mulheres, se você tem maturidade, vai ter gente que vai falar para você na escola, no trabalho, não, vamos fazer isso, mas você conhece a palavra de Deus, você sabe discernir o que é bom, o que é ruim, o que é certo e o que é errado. O propósito é que você seja um crente adulto. Antes, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo. Aquele que é a cabeça, Cristo. Dele todo o corpo ajustado e unido pelo auxílio de todas as juntas. Cresce e edifica-se a si mesmo em amor, na medida que em cada parte realiza a sua função. Alimento sólido. A palavra de Deus. Quando você ama e aplica a palavra de Deus na sua vida. Feche os seus olhos, curva a sua cabeça, eu quero orar por você. Enquanto eu oro, o grupo de louvor estará voltando. Senhor Deus, eu abri o meu coração porque esse é o meu desejo como pastor dessa igreja. Mas mais do que o meu desejo é o desejo do Espírito Santo como líder dessa igreja, de Jesus como cabeça da igreja e de Deus como nosso Pai. O nosso desejo é crescimento, e crescimento só vai se dar com a prática constante da palavra de Deus. Pai, perdoa-nos quando a gente age como criança. Eu não estou falando de deslize,
Eu estou falando de habitualmente agir como criança. Quando a gente permite mágoa entrar no nosso coração, amargura, raiva, quando a gente não consegue perdoar, quando as coisas acontecem contrária ao que a gente quer e a gente não entende, é nesse momento que a nossa maturidade será revelada. Eu oro que a Igreja Mensagem de Paz presente e todos que nos ouvem nesse momento possam crescer nesse nível de espiritualidade para agir como crentes maturos, não como infantes. Que a gente possa deixar os princípios elementares da nossa fé e crescer a maturidade. Talvez alguém aqui nessa manhã que precisa de começar a sua vida cristã. Você diz: pastor, para mim crescer eu preciso de primeiro nascer. Para eu crescer eu preciso primeiro nascer. E é correto. Não tem como você crescer se você não nascer primeiro. Talvez nessa manhã você precise dar o seu coração para Jesus e entregar a Ele a sua vida, para começar essa caminhada com Deus. Tem outros que estão aqui na igreja há muito tempo e hoje o Espírito Santo está falando para você: olha, você está regredindo, você não está progredindo. Já era para você estar muito mais na frente. E eu queria que nesse momento você tirasse um tempo para perguntar aonde você está nessa maturidade com Deus. Eu queria pedir que todos ficassem de pé nesse momento. Eu queria fazer algo muito legal que a gente faz de vez em quando. Eu vou pedir que o grupo de louvor sejam os únicos que vão cantar. Eles vão cantar para Deus e a gente não vai cantar com eles. Eles vão cantar bem suave. Mas eu queria nesse momento pedir aos líderes do altar que estivessem aqui à frente para apoiar as pessoas que vão vir. Eu queria fazer um grande altar aqui nessa igreja. Um momento de reflexão, um momento de busca de Deus e perguntar: Senhor, aonde eu estou na minha maturidade espiritual? Como é que eu posso crescer mais? Será que eu estou parado? Será que eu estou regredindo? Vocês que estão lá atrás, eu queria que vocês também se unissem o mais para frente possível no altar. O altar é esse local físico, mas mais do que um local físico, o altar é um lugar espiritual, um lugar de entrega. Esse grupo que está aqui, eles vão estar aqui só para apoiar você. Ninguém vai impor as mãos sobre você, você vai ficar sozinho. Depois que terminar o culto, se você precisar de oração, eles vão estar aqui pronto para orar por você. Mas você que está em casa, se ajoelha onde você está também, faça essa reflexão. Eu queria nesse momento abrir esse altar. Eu queria que você procurasse um lugar e por uns 3 minutos, 5 minutos, derramasse seu coração, Senhor. Fizesse um autoexame. Se você quiser vir ao altar, por favor, venha agora. Se você quiser ficar onde você está, tudo bem. Eu concordo e ainda digo que o melhor lugar é aqui na frente. Mas por alguma razão você quer ficar aí atrás, pode ficar. Mas o altar está aberto. Vamos gastar um tempo com Deus. Procure um lugar. Venha com a sua esposa, venha com o seu esposo, venha com seus filhos. Se ajoelhe aqui e gaste um tempo de reflexão. Um tempo com Deus. Um tempo você e Deus. E qual o propósito do altar, pastor Fernando? É perguntar aonde eu estou.